Sua mãe te ama incondicionalmente? A pergunta soa quase sacrílega. Desde a infância, somos embalados pela narrativa de que o amor materno é a última fronteira da pureza humana. Um afeto que transcende falhas, egoísmos e circunstâncias. Filmes, canções, sermões e até a psicologia popular reforçam essa imagem. A mãe como porto seguro, sacrifício encarnado, capaz de perdoar o imperdoável e amar sem medida. No entanto, quando o homem maduro para diante do espelho da realidade, começa a surgir uma dúvida mais desconfortável. E se esse amor, como todos os outros, carrega condições invisíveis? E se ao questioná-lo, não estivermos cometendo ingratidão, mas finalmente exercendo a capacidade de ver o mundo como ele é, em vez de como nos contaram que deveria ser? Essa reflexão não nasce do ressentimento, mas de uma observação serena da vida adulta. O homem que atravessa os 30, os 40 ou além, acumula cicatrizes suficientes para entender que relações humanas são em essência transações de valor. O Red Pill, em sua forma mais destilada e menos histérica, não é uma doutrina de ódio, mas um conjunto de lentes que revelam incentivos biológicos, sociais e emocionais por trás dos comportamentos. O MGTOW, por sua vez, representa não uma fuga covarde, mas uma escolha consciente de soberania. O homem que decide não depender de validação feminina, seja de uma parceira, seja de figuras maternas idealizadas, para construir sua dignidade. E o estoicismo oferece o alicerce moral: aceitar o que não se controla, cultivar virtude interna e focar no que depende de si. Juntos, esses caminhos convergem para uma verdade incômoda. O amor materno, como todo amor, revela sua natureza condicional quando testado pelas pressões da vida real. Considere o contexto cultural brasileiro, onde a figura da mãe assume contornos quase míticos. Nas famílias de classe média e popular, a mãe é frequentemente o centro emocional, a provedora afetiva, em meio à ausência paterna ou à instabilidade econômica. Propagandas de Dia das Mães exploram sem pudor essa imagem. Lágrimas, abraços, sacrifícios silenciosos. No entanto, basta arranhar a superfície para ver padrões que se repetem. Filhos homens que, ao crescerem e desenvolverem independência, percebem que o afeto materno se intensifica ou diminui conforme sua utilidade, seja financeira, emocional ou social. A mãe que elogia o filho bem-sucedido profissionalmente, mas critica duramente aquele que escolhe um caminho não convencional. A que manipula a culpa para manter o filho próximo, evitando o vazio do próprio ninho vazio. Esses não são casos isolados de mães ruins. São manifestações da natureza humana feminina, que, como qualquer outra, opera sob incentivos. A biologia não mente. A evolução moldou as mulheres para priorizarem investimentos que maximizem a sobrevivência da prole e, indiretamente, seus próprios genes. O amor materno é poderoso precisamente porque serve a esse propósito. Mas poderoso não significa incondicional. Estudos em psicologia evolutiva, como os trabalhos de Sarah Blaffer Hrdy, mostram que até em espécies próximas, mães abandonam ou negligenciam crias quando recursos são escassos ou quando a prole apresenta sinais de baixa viabilidade. No ser humano, isso se manifesta de formas mais sutis: favoritismo entre irmãos, pressão para o filho dar certo, segundo padrões sociais femininos, ou o distanciamento emocional, quando o filho adulto desafia a narrativa familiar. O homem que internaliza a ilusão do amor incondicional carrega uma expectativa irreal para todas as relações futuras, especialmente com mulheres românticas. Acreditar que uma parceira o amará pelo que ele é, independentemente de status, frame ou capacidade, é o mesmo erro de projetar na mãe uma perfeição que não existe. Lembro-me de uma história que ouvi de um amigo, engenheiro de sucesso na casa dos 40. Criado por uma mãe solo que, segundo ele, deu a vida por mim, ele passou décadas priorizando as necessidades dela acima das próprias. Casou-se com uma mulher que, previsivelmente, reproduzia dinâmicas semelhantes. Quando o casamento desmoronou, como tantos fazem quando o homem começa a priorizar sua missão, a mãe não o apoiou na reconstrução. Em vez disso, lamentou o neto que não teria, a nora que perdera e o status social que evaporara. Você sempre foi tão bom filho, disse ela, mas o tom carregava reprovação. O amor estava lá, mas condicionado à imagem que ele representava. Provedor estável, mantenedor da família estendida. Ao optar por divorciar-se e focar em si, ele se tornou, aos olhos dela, uma decepção. Não ódio, mas um afeto que esfriou. Essa não é tragédia rara. É padrão reconhecível para quem remove as lentes cor-de-rosa. O Red Pill ilumina esse mecanismo sem demonizar. Mulheres, incluindo mães, são hipergâmicas por natureza. Atraídas por traços de alto valor, status, competência, estabilidade emocional. No caso da mãe, o valor do filho se mede pela capacidade dele de confirmar a narrativa dela de sacrifício bem-sucedido. Quando o filho falha publicamente,
desemprego prolongado, depressão, escolha de parceira inadequada, o amor não desaparece por completo, mas se torna mais condicional, mais permeado de ansiedade e controle. O homem que entende isso para de mendigar afeto e começa a construí-lo internamente. Aqui entra o estoicismo. Marco Aurélio, em suas meditações, repetia que devemos julgar as coisas pelo que são, não pelo que parecem. O amor materno não é bom ou mal em si, é um fato da natureza. Aceitá-lo como condicional libera o homem da raiva e da decepção. Ele pode continuar honrando a mãe, cuidando dela quando possível, mas sem depositar nela a fonte última de sua autoestima. O MGTOW surge como resposta prática a essa compreensão. Não se trata de cortar laços por vingança, mas de reconhecer que depender emocionalmente de qualquer mulher, inclusive a que te gerou, é arriscado. O homem que caminha sozinho desenvolve resiliência. Ele investe em si, corpo, mente, finanças, habilidades. Constrói uma vida onde o afeto materno é um bônus, não o alicerce. Muitos relatam, após anos nessa jornada, que as relações com as mães até melhoram. Paradoxalmente, quando o filho deixa de precisar da aprovação, a mãe muitas vezes relaxa o controle, revelando um afeto mais autêntico, menos carregado de expectativas. A soberania masculina beneficia até os relacionamentos que pareciam inabaláveis. Olhemos para exemplos históricos e literários para enriquecer essa análise. Em O Processo, de Kafka, o protagonista Joseph K. navega uma burocracia absurda enquanto carrega o peso de expectativas familiares não ditas. A figura materna, ausente fisicamente, permeia como uma culpa difusa. No mundo real, figuras como Ernest Hemingway mantiveram relações complexas com a mãe, Grace Hemingway, conhecida por seu temperamento dominante e expectativas rígidas. Hemingway, apesar do sucesso, carregou feridas profundas que influenciaram sua visão de masculinidade e relacionamentos. Ele entendeu de forma instintiva que o amor materno podia ser sufocante quando não alinhado à natureza do filho. Outros, como Theodore Roosevelt, canalizaram o estoicismo prático, enfrentaram perdas, incluindo a da própria mãe, e construíram legados baseados em ação e virtude, não em afeto garantido. Na sociedade contemporânea, os dados sociais falam por si. Taxas de suicídio masculino são significativamente mais altas, especialmente entre aqueles que enfrentam divórcios ou alienação familiar. Muitos desses homens relatam, em fóruns discretos ou conversas privadas, que a mãe, outrora fonte de conforto, se alinhou à ex-mulher, ou à narrativa social de que o homem deve aguentar. Isso não é maldade consciente na maioria dos casos. É a natureza feminina priorizando a harmonia social, estabilidade emocional própria e a prole mais nova ou vulnerável. O homem que internaliza o Red Pill compreende. Não espere lealdade incondicional. Cultive a sua. O estoicismo oferece ferramentas concretas para essa jornada. Epicteto ensinava a distinguir o que depende de nós, nosso julgamento, esforço, caráter, do que não depende, as emoções alheias, inclusive as da mãe. O exercício diário da premeditatio malorum, antecipar adversidades, inclui aceitar que o amor materno pode falhar em momentos críticos. Não para gerar cinismo, mas para construir antifragilidade. O homem estoico ama a mãe, cumpre seu dever filial, mas não sacrifica sua missão de vida por ela. Ele entende que o verdadeiro legado não é ser bom filho, mas ser homem íntegro. Expandindo essa reflexão, vale considerar o impacto cultural mais amplo. Nas últimas décadas, o Ocidente, e o Brasil não fica imune, vivenciou uma feminilização das narrativas emocionais. O amor incondicional tornou-se dogma, especialmente o materno, enquanto o amor paterno é frequentemente retratado como condicional ao desempenho. Essa assimetria cria homens frágeis, que buscam na esposa a mãe perfeita que acreditavam ter tido. Quando a realidade desaba, e ela desaba, porque mulheres adultas também operam sob incentivos hipergâmicos, o colapso é brutal. O caminho do Red Pill e do McAll é nesse sentido uma correção. Redescobrir a masculinidade madura, que valoriza a conexão sem dependência. Pense em um homem comum, digamos, um executivo de 38 anos em São Paulo. Casado por 12 anos, 2 filhos. A mãe, viúva, sempre foi presente, jantares dominicais, conselhos, apoio logístico. Quando ele decide, após anos de insatisfação, priorizar sua saúde mental, academia, negócios paralelos e eventualmente questionar o casamento, a dinâmica muda. A esposa reage com drama previsível. A mãe, inicialmente solidária, começa a pressionar. Pensa nas crianças. Eu criei você sozinha e aguentei tudo. O subtexto é claro. Seu valor como filho está atrelado à manutenção da estrutura familiar que ela conhece. Ele percebe então que o amor era condicionado à estabilidade que ele proporcionava ao sistema. Ao escolher o caminho da soberania, talvez um divórcio negociado, foco no self-improvement, relacionamentos mais leves, ou nenhum,
Ele experimenta um luto necessário. Não odeia a mãe. Entende-a como ser humano com limitações. E com isso, liberta-se. Essa libertação não é fria. Pelo contrário, o homem que aceita a condicionalidade do amor materno torna-se capaz de amar melhor, sem ilusões, sem cobranças excessivas. Ele pode cuidar da mãe idosa por dever e afeto genuíno, não por dívida eterna. Seus relacionamentos românticos, quando existem, são mais honestos. Ele oferece valor, mas não mendiga incondicionalidade. O estoicismo reforça isso com o conceito de amor fati, amar o destino, incluindo as imperfeições das relações humanas. É preciso reconhecer que existem exceções. Mães verdadeiramente sábias, maduras e virtuosas, que amam de forma mais próxima do incondicional, porque cultivaram caráter além dos instintos. Elas são raras, como homens virtuosos são raros. A sabedoria está em não generalizar cegamente, mas também em não se iludir com a regra. A maioria das mães ama profundamente, mas dentro dos limites de sua natureza, criação e circunstâncias. Ignorar isso é permanecer menino. Aceitá-lo é tornar-se homem. No Brasil de hoje, com famílias fragmentadas, economia instável e cultura cada vez mais individualista, essa questão ganha urgência. Jovens homens crescem ouvindo que a mãe é sagrada, enquanto assistem a pais serem descartados ou marginalizados. O resultado é uma geração confusa, alternando entre idealização e raiva. O antídoto é a maturidade intelectual, ler, refletir, observar sem filtro. Combinar o realismo do Red Pill com a disciplina estoica e a independência do Megatal não destrói o amor filial, ele o purifica. Imagine um homem aos 50 anos, sentado na varanda de uma casa modesta que construiu com esforço próprio. A mãe, agora idosa, visita ocasionalmente. O afeto existe, mas ele não depende dele para se sentir completo. Seus dias são preenchidos por projetos, saúde, amizades selecionadas e paz interior. Ele não guarda ressentimento. Entende que a mãe fez o melhor que pôde com as ferramentas que tinha. Biologia, cultura, personalidade. E ele fez o mesmo. Escolheu a verdade em vez do conforto da ilusão. Essa é a jornada. Começa com a pergunta quase herética: sua mãe te ama incondicionalmente? E termina com outra, mais libertadora: e você, ama a si mesmo o suficiente para não precisar que sim? O homem que responde afirmativamente a esta última, constrói uma vida de substância. Ele honra o passado sem ser escravo dele. Avança com olhos abertos, coração calmo e propósito claro. No fim, essa é a maior expressão de masculinidade madura. Não a revolta, mas a aceitação serena aliada à ação resoluta. A sociedade moderna oferece poucos rituais de passagem para homens. Questionar o mito do amor materno incondicional pode ser um deles. Não por desprezo, mas por respeito à realidade. Porque só quem vê as coisas como são pode navegar o mundo com sabedoria. E só o homem sábio encontra paradoxalmente espaço para um amor mais verdadeiro. Para a mãe, para si e para o que ele constrói.